Fala galera concurseira, a disciplina é a Administração Financeira Orçamentária e o mapa mental de hoje é sobre classificação da despesa pública com foco na estrutura programática. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à classificação da despesa pública com foco na estrutura programática relacionado ao Manual Técnico Orçamentário de 2020. A estrutura programática tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, com os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral. A categoria de programação compreende o detalhamento da despesa das unidades orçamentárias pelos seguintes classificadores de estatura legal: função, subfunção, programa, ação e subtítulo. As programações orçamentárias estão organizadas em programa de trabalho. A estrutura programática possui duas dimensões, a qualitativa e a quantitativa. Hoje o foco será apenas na qualitativa. Com relação à dimensão qualitativa, nós temos a estrutura separadas em 4 etapas, que é a EIFP, relacionada à esfera, institucional, funcional e programática. A estrutura programática qualitativa com relação à esfera. A pergunta que deve ser respondida é: qual é o orçamento? É associado à ação orçamentária, que pode ser fiscal, seguridade social, o investimento das empresas estatais. Com relação à parte institucional, que a pergunta a ser respondida está relacionada por quem é responsável por fazer. Reflete a estrutura organizacional e administrativa. Evidencia as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa. É responsável pela dotação orçamentária. Permite a comparação de dotações recebidas pelos órgãos que integram o orçamento público. A parte institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em 2 níveis hierárquicos, podendo ser órgão orçamentário ou unidade orçamentária. O órgão orçamentário é o agrupamento de unidades orçamentárias. Nem sempre corresponde a uma estrutura física ou administrativa, como ocorre com alguns fundos especiais e com os órgãos denominados transferência a Estado, Distrito Federal e municípios, encargos financeiros da União, operações oficiais de crédito, refinanciamento da dívida pública mobiliária federal e reserva de contingência. Quanto à etapa funcional, a pergunta a ser respondida é: qual é a área? Relaciona com a missão institucional do órgão. Permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. Agrega os gastos públicos por área de ação governamental nos 3 níveis do governo. É uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória. Dentro da parte funcional nós temos a função e a subfunção. A função é o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete a competência ou missão institucional do órgão, como cultura, educação, saúde e defesa. Os encargos especiais engloba as despesas que não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, referente a dívidas, ressarcimentos e indenizações. É uma agregação neutra. Subfunção representa o nível de agregação inferior à função. Evidencia cada área da atuação governamental por intermédio da identificação da natureza das ações. Guarda uma relação de unicidade com a ação. Combinação ou matricialidade. Combina as subfunções a funções diferentes daquelas diretamente relacionadas. Encargos especiais. Não admite a combinação ou matricialidade. Com relação à etapa programática, a pergunta a ser respondida é: o que se pretende alcançar? Nós temos dentro dela os programas, as ações orçamentárias,
e as ações não orçamentárias, mais o subtítulo localizador do gasto e a ação orçamentária padronizada. Com relação ao programa, articula um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias para enfrentar um problema. Seu desempenho deve ser passível de aferição. É o elo entre o PPA e a LOA. As ações orçamentárias são operações das quais resultam produtos, bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Inclui-se também as transferências obrigatórias, voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas ou jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, financiamentos, dentre outras. Exceção: ações de aquisição ou produção de insumos estratégicos, desde que devidamente marcadas no cadastro de ações. Única ação de meios ou de insumos compartilhados por unidades orçamentárias e vinculada ao programa de gestão do órgão. Projeto: são ações, gastos, despesa com início, meio e fim que geram crescimento, expansão e aperfeiçoamento. Atividade: manutenção contínua e permanente, não gera crescimento, expansão e aperfeiçoamento. Operação especial: despesas que não contribuem para a expansão ou aperfeiçoamento, manutenção das ações, não resultam em um produto e não são despesas relacionadas à contraprestação direta. Plano orçamentário: é a identificação orçamentária de caráter gerencial não constante da LOA, vinculada à ação orçamentária. Não é obrigatório. Finalidade: permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o orçamento físico-financeiro da execução ocorram num nível mais detalhado que o subtítulo localizador de gasto. É o acompanhamento de ações aglutinadas. É obrigatório em ações orçamentárias que requerem acompanhamento intensivo e no acompanhamento dos projetos, cujas informações possam influenciar a alocação de recursos orçamentários. Ações não orçamentárias não demandam de recursos do orçamento. Haverá parcerias para adquirir recursos privados. Subtítulo ou localizador do gasto: os projetos, atividades, operação especial serão detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para identificar a localização física da ação orçamentária, não podendo haver alteração de suas finalidades, do produto e das metas estabelecidas. A localização do gasto poderá ser de abrangência nacional, no exterior, por região, por estado ou município, ou excepcionalmente, por um critério específico quando necessário. O subtítulo, o localizador do gasto, permite maior controle governamental ou social sobre a implantação das políticas públicas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, veda a referência a mais de uma localidade, área geográfica, beneficiário determinado. A União: o subtítulo representa o menor nível da categoria de programação. Ação orçamentária padronizada: sua implantação costuma ser realizada em mais de um órgão orçamentário ou unidade orçamentária. Pode ser dividida em setorial, multissetorial e da União. Setorial: implementada por mais de uma unidade orçamentária do mesmo órgão para facilitar sua execução. Multissetorial: executados por mais de um órgão ou unidade orçamentária de órgãos diferentes. Da União: operação que perpassam diversos órgãos ou unidades orçamentárias, sem contemplar as especificidades do setor a qual estão vinculados. É isso aí, galera. Esse foi mais um Avental de hoje e até a próxima.